Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 2 do livro de Malaquias. Deus odeia o divórcio. Inscreva-se no nosso canal e clique aí no sininho para você fazer acompanhamento. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus nova, todos os dias. Depois de Malaquias entraremos no Novo Testamento. Então estamos vendo o 17º livro, que é Malaquias, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. Os livros proféticos são divididos em profetas maiores e profetas menores, e também estamos vendo o 12º livro dos profetas menores, que constituem-se de 67 capítulos, 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. O livro de Malaquias tem apenas 4 capítulos e nós estamos no capítulo de número 2. E eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Abra aí a sua Bíblia e vamos fazer uma leitura prévia antes. Faça aí a leitura prévia antes de nos ouvir. Estamos vendo, como já dissemos, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias estava se dirigindo a um povo desiludido, desanimado e cheio de dúvidas, cuja experiência era incompatível com a compreensão que eles tinham da era messiânica após o exílio. Estamos na parte 2, a infidelidade de Israel, no 2º capítulo, em continuação. Como já falamos, a nação de Israel encontrava-se em séria rebeldia contra Deus. Nesses versículos, o profeta tinha identificado algumas das principais maneiras nas quais os israelitas haviam sido infiéis a Deus. O foco de Malaquias seguia 2 direções: as violações feitas pelos sacerdotes, nós vamos continuar vendo hoje, e as violações feitas pelo povo. Nós começaremos também nesse capítulo. As violações feitas pelos sacerdotes em continuação. Estamos vendo nessas partes essas violações. O fracasso dos sacerdotes era uma razão especial para a ira de Deus contra Israel. Também dividimos ela em 2 partes: o culto corrompido em Judá, já vimos ontem, e o julgamento de Deus que cairia sobre os sacerdotes, que começaremos a ver agora. Até o versículo 9 estaremos vendo a negligência da lei. Além de oferecer sacrifícios impróprios, os sacerdotes negligenciavam o ensino e o cumprimento da lei de Deus. Por essas razões, o julgamento divino viria contra eles. O capítulo começa direcionando a advertência aos sacerdotes que tinham a obrigação de cumprirem, serem exemplos e ensinarem a lei. O Senhor os ameaçava com o lançamento de maldições, conforme está em Deuteronômio 28, 20, inclusive sobre as bênçãos deles. Nesse caso, bênçãos poderia se referir tanto às bênçãos que os sacerdotes recebiam dos dízimos do povo, Números 18, 20, quanto ao pronunciamento da bênção por parte dos sacerdotes na hora dos sacrifícios, que está em Números 6, de 24 até 26. Eles deveriam dar ouvidos ao Senhor que os advertia e se disporem para honrarem o nome do Senhor dos Exércitos. Embora os sacerdotes cumprissem muitos dos rituais exigidos, o coração deles não tinha o propósito de honrar a Deus. Ao contrário, eles buscavam sua própria honra, apesar de Deus lhes ter dado uma chance para ouvir e obedecer. Ele resolveu mesmo amaldiçoá-los, porque não tinham e não iriam honrá-lo mesmo. Seria por causa deles que ele iria destruir a descendência deles e ainda esfregar nas suas faces os excrementos dos animais oferecidos nas festas. Depois os lançaria fora, juntamente com esses excrementos. Esclarece-nos a Bíblia de Estudo de Genebra que os excrementos eram as vísceras dos animais sacrificados que deveriam ser queimados fora do acampamento. Seria então nesse momento que haveria de saber que Deus os tinha dado essa advertência para que sua aliança fosse mantida. Quando nas Escrituras é dito isso, por exemplo, em Ezequiel, há cerca de 96 vezes que isso é falado. Isso eu me refiro. Então saberão que o Senhor é Deus. Há 96 ocorrências em Ezequiel. Então, quando nas Escrituras é dito essa frase, já não resta mais nada a fazer. É a palavra de juízo se cumprindo e o povo reconhecendo isso tardiamente, infelizmente.
A aliança de Deus é uma aliança de vida e de paz. Verso 5. Quem gosta de falar dessa forma da aliança de Deus, a definindo assim dessa maneira, é Gerard van Groningen, já falecido, teólogo, autor do livro da cultura cristã, Criação e Consumação, também do livro Revelação Messiânica, entre outros. Recomendamos que você adquira esses livros. Procure entrar em contato conosco em nossa livraria. É muito provável que essa seja uma alusão à aliança feita com Finéias. Nessa aliança, Deus prometeu ao neto de Arão que sua família seria a família sacerdotal de Israel, para que o temesse. Entretanto, como era o caso em todas as alianças bíblicas, uma violação flagrante levaria a maldições. Nos dias de Malaquias, os levitas haviam violado de tal maneira as suas responsabilidades que foram ameaçados com maldições. No verso 7, uma lição do papel do sacerdote. Ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, seus lábios devem guardar o conhecimento e sua boca deve ministrar a instrução da lei. Tal como Finéias antes deles, verso 5, os levitas eram responsáveis por ensinar a lei de Moisés, Levíticos 10, 8 e 11. A ligação entre sacerdócio e instrução existente na lei é vigorosamente estabelecida em 2 Crônicas 15, 3. No entanto, eles tinham se desviado do caminho. Os sacerdotes haviam abandonado seu chamado em relação tanto ao ensino como à prática da verdade. Além disso, tinham se mostrado parciais ao aplicar a lei. A base para essa censura era o caráter de Deus. Deus mesmo não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Deuteronômio 10, 17, conforme Levíticos 19, 15. Deus não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Possivelmente os sacerdotes não estavam aplicando a lei igualmente para todos, mas estavam sendo seletivos em sua aplicação com respeito à camada rica e mais poderosa da sociedade, isso visando os benefícios próprios. A parte B, as violações feitas pelo povo, começa no versículo 10. Do 10 até o 16, veremos essas violações por parte também do povo. Para melhor compreensão, dividiremos também em 2, o casamento com mulheres idólatras, do 10 ao 12, e o divórcio das esposas israelitas, do verso 13 ao 16. Vejamos a primeira, que é o casamento com mulheres idólatras. A falta de fidelidade para com Deus levara à dissolução do casamento. Em relação a isso, Malaquias trata de 2 problemas. Repreendeu os homens dentre o povo porque eles estavam se casando com mulheres idólatras e mostrou desaprovação quanto ao fato de eles estarem se divorciando de maneira ilegítima das suas esposas israelitas. Nos versos 10 a 12, veremos o problema do povo com casamentos com mulheres idólatras. Deus expressou consternação pela maneira como os homens judeus haviam sido desleais ao casarem-se com mulheres gentias e idólatras. A Bíblia de Estudo de Genebra estabelece que a menção ao pai no verso 10, embora tenha defensores que se refiram a Abraão, o paralelo na sua segunda sentença, mesmo pai, mesmo Deus, torna mais plausível que Malaquias esteja mesmo se referindo a Deus. O fato era que Judá tinha se tornado desleal. Essa palavra é usada 5 vezes nessa seção. Ela aparece também em Jeremias 3, verso 20, com referência à infidelidade conjugal. Judá havia se afastado de tal modo de Deus que havia violado as exigências centrais da fidelidade expressas em sua aliança com o Senhor. Por ele se tornar desleal, abominações tinham sido cometidas. Aqui a palavra hebraica abominação, empregada de maneira proeminente em Deuteronômio, refere-se a práticas religiosas idólatras, embora também possa se referir à transgressão sexual. A coisa repugnante que tinham cometido foi a profanação do santuário. A palavra traduzida como santuário pode se referir ao templo. Nesse caso, a inferência seria com que o homem era casado com uma mulher estrangeira e ia ao templo, não como Deus exigia, mas profanado pela sua esposa pagã. O termo santuário também pode se referir ao povo separado para o serviço de Deus.
Judá tinha profanado o santuário do Senhor, o qual ele ama, ao ter se casado com adoradora ao Deus estranho. Essa frase se refere ao ato de casar-se com uma mulher ainda comprometida com um Deus estranho, ou seja, casar-se com uma idólatra, alguém fora da aliança. A Bíblia de Estudo de Genebra comenta que o Antigo Testamento não proibia casamentos interraciais ou interétnicos, mas proibia que o povo de Deus se casasse fora da fé. Aí nós temos o exemplo de Zípora, Êxodo 2:21, de Raabe, Josué 2:1, Mateus 1:5, de Ruth 1:4, 4:10, Mateus 1:5. Então, o Antigo Testamento não proibia casamentos interraciais ou interétnicos, mas proibia que o povo de Deus se casasse fora da fé. Casamentos envolvendo mulheres idólatras se constituíam ou se constituirão num grande problema durante o período pós-exílio. Essa mesma instrução continua no Novo Testamento. O profeta, incomodado com tanto descaso, pronuncia sua palavra e desejo de que o Senhor eliminasse ou lançasse fora, conforme a NVI, das tendas de Jacó todos os homens que violaram a aliança do Senhor. Essa terminologia, o Senhor eliminará, verso 12, é aplicada a várias penalidades nas Escrituras, que indicam as maldições da aliança. O divórcio das esposas israelitas. Uma segunda violação do casamento, versos 13 ao 16, aparece em primeiro plano. Os homens de Israel estavam se divorciando de suas esposas israelitas de um modo ilegítimo. O fato estranho era que eles enchiam de lágrimas o altar do Senhor com suas preces e com suas súplicas, passando-se por vítimas, porque o Senhor não lhes dava atenção, nem mesmo respondia às suas orações. Eles se esqueciam de que tinham sido infiéis. O Senhor era testemunha contra eles por terem se esquecido da mulher da mocidade deles. Ela era a mulher da aliança deles. A fidelidade e a aliança com Deus deve encontrar expressão visível no casamento das pessoas que compreendem o seu povo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo instrui da mesma maneira o povo de Deus. O casamento não é brinquedo, é coisa séria. A união entre um homem e uma mulher vai além do físico, além de uma simples troca de prazeres em uma relação a dois. De fato, os dois se tornam uma só carne, conforme nós vemos em Gênesis 2, verso de número 24. Malaquias 2:15 diz: Não foi o Senhor quem os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Ato contínuo vem a forte declaração do Espírito Santo de Deus, que Deus odeia o divórcio. Verso 16, depois do verso 15. Embora o divórcio nunca seja a atitude ideal a ser seguida pelo fiel, ele é sancionado pelas Escrituras sob certas circunstâncias. Nós temos aí Deuteronômio 24, de 1 a 4, Isaías 51, Mateus 19, 9 e 1 Coríntios 7, 15. Há também um artigo teológico, Casamento e Divórcio, em Mateus 19, da Bíblia de Estudo de Genebra, que nós recomendamos que você faça essa leitura. A ligação entre divórcio e violência, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, pode refletir as circunstâncias difíceis e perigosas que o divórcio impunha sobre as mulheres nos tempos antigos. Contrair casamentos ou obter uma esposa era algumas vezes retratado simbolicamente pelo ato de se cobrir como uma veste. Veja aí Ruth 3:9, Ezequiel 16:8. A exortação é forte e precisa a favor do bom senso de não serem infiéis. Malaquias já havia acusado os judeus de serem infiéis para com Deus pelo fato de violarem a aliança. Verso 11. Aqui ele os encorajava a deixarem de prosseguir na apostasia. O justo julgamento de Deus.
terceira parte, a partir do verso 17 e vai até o capítulo 4. Essa terceira e última parte do livro de Malaquias. Veremos então o justo julgamento de Deus. A segunda parte das profecias de Malaquias, na terceira parte do livro, se concentra na questão da justiça divina. Deus irá realmente ser justo? Irá ele realmente punir o ímpio e premiar o justo? Como ele fará isso? Quem é que será julgado? Quem é que será premiado? Esses capítulos se dividem em 3 seções. A certeza da justiça de Deus, a oferta divina da bênção e a importância de servir a Deus, que vai formar as nossas divisões. Deus estava decidido a julgar o seu povo com justiça. Apesar das aparências, Israel poderia estar seguro de que Deus enviaria o Messias para julgar e purificar o seu povo. Deus ainda ofereceu a Israel a oportunidade de arrepender-se e receber suas bênçãos. O servo fiel a Deus era de absoluta importância, pois no futuro o justo e o ímpio seriam separados pelo julgamento divino. Seção A, a certeza da justiça de Deus. Até o verso 5 do próximo capítulo, estaremos vendo essa certeza da justiça de Deus. Os cínicos em Israel afirmavam de modo acusatório que Deus não estava prestando atenção ao mal e à injustiça. Deus respondeu que ele enviaria um mensageiro para preparar o caminho, após o qual ele voltaria para o seu templo para julgar os ímpios. Malaquias 2:1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. E o verso de número 17. Tendes enfadado ao Senhor com palavras, ainda dizeis, em que nós havemos enfadado? Nisto que dizeis, qualquer que faz mal, passar por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eles, na verdade, estavam enfadando o Senhor com seus pecados. Isaías 43:24. E ainda diziam que no que estariam eles cansando a Deus. Acusar Deus de injustiça é de fato não conhecer a Deus, que é a própria justiça. Poderia a justiça ser injusta? Não faz sentido. Isso é um absurdo. Assim, o Deus que imaginavam não era o Deus justo, mas um que poderia por ele ser manipulado. Em Malaquias, as ofensas giravam em torno da rejeição cínica do governo moral de Deus e do espírito petulante do seguidor que constantemente colocava Deus à prova. O povo de Judá enfrentava provações e ameaças vindas dos povos que os circuncidavam e ansiava por justiça contra seus inimigos. Uma vez que Deus ainda não havia eliminado as nações santificadas, eles questionavam a sua justiça, mas eles mesmos não obedeciam, muito menos eles buscavam a Deus. Então, nós encerramos aqui o capítulo de número 2. Veremos então no capítulo de número 3, de 18 versículos, que ser dizimista é uma bênção de Deus. Então, inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho para você fazer o acompanhamento diário das nossas atualizações. Eu vou além, ser dizimista e ofertante. Oferte na obra em vista, isso é bênção. Então amanhã estaremos aqui com o capítulo 3 de Malaquias. A parte escrita, às vezes o texto é um pouco longo. Nós temos a parte escrita no jamaisdesista.com.br. Você também pode ver a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio Momento Missionário está na radio.ossemeadores.com. Todos os dias temos lá uma palavra de Deus para você, para sua edificação, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia na presença de Deus.